noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais sobre o quê? Como é que dá para ser melhor esse ano de 2026? Tema de hoje, motivação. O que é motivação? Aquilo que mexe conosco, aquilo que nos brilha o olhar, tem um incentivo, um movimento para a ação, o motivo para a ação. Essa é a motivação. É isso e muito mais que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre as nossas resistências, as nossas dificuldades. Por que que eu quero e sei que aquele caminho que eu quero seguir, mas eu não consigo, Nelson. Eu não consigo. É tão difícil, eu já sei o caminho certo, mas não consigo chegar lá. Me falta algo, sabe? Esse algo que a gente está falando. Se você se identifica com isso, acho que você vai gostar da reflexão de hoje, tá? Vamos tentar refletir um pouquinho aqui no aspecto psicológico e, claro, tentar trazer a vertente espiritual da coisa. O que a gente está fazendo aqui nessa vida, essa encarnação e os propósitos e um pouco disso tudo. Vamos lá? Antes da gente começar, vou fazer uma oração para a gente se conectar com o alto e quem quiser se fechar os olhos comigo, que a gente aqui vai se conectar com o alto através da oração. Agradecendo primeiramente a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, agradecendo a espiritualidade de luz, agradecendo a todos os trabalhadores da TV e Rádio Chico Xavier que nos abraçam nesse momento, que a gente possa aqui, sempre se espelhando no Mestre Jesus, aprender um pouquinho mais, colocando na prática os seus ensinamentos, com as nossas dificuldades, com as nossas questões, passo a passo, devagarinho. Por isso agradecemos desde já e pedimos autorização para dar início a mais esse encontro nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos começar, vamos refletir um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre essa história de motivação. Para que eu preciso de motivação, Nelson? A minha vida é assim mesmo, nunca foi grandes coisas. Se nunca foi grandes coisas, eu posso te dizer, dá para ser melhor. Dá para ser melhor. Mas, Nelson, a minha vida sempre foi dores, desilusões, sempre foi ruína, sempre foi escuro, denso. Se a tua vida é assim, eu sempre fui assim, eu vou jogar de uma outra maneira. Sabe como é que a gente vai jogar? Dá para aliviar um pouco esse peso que você carrega. Dá para ser menos escuro, dá para ser menos pesado. É aqui que a gente vai trabalhar, em como dá para ser melhor a nossa vida e como que a motivação muitas vezes pode nos ajudar, mas às vezes a falta dela pode nos impedir de dar o passo à frente naquilo que é o melhor para nós. E aqui é o grande ponto. No final das contas, todo mundo quer, consciente ou inconscientemente, o seu lugar ao sol. O que é o lugar ao sol, Nelson? É o bem-estar. Se vivemos em mal-estar, caminhamos para o bem-estar. Se já vivemos em algum bem-estar, ainda melhor. Isso é instintivo. Isso é natural do ser humano. É esse o caminho evolutivo que estamos todos fazendo, do primitivo à perfeição. O instinto existe. Sabe qual é a diferença? A consciência dele e ter clareza, perceber como isso acontece aqui dentro, como isso acontece aí dentro. Para quê? Para a gente fazer as escolhas, utilizando o nosso livre-arbítrio em nosso favor. Claro que, atenção, a gente vai ter aqui sempre um prisma para nos regular, para quem é cristão, para quem acredita no Mestre Jesus como modelo, como guia, para quê? Para a gente se espelhar. Aquela perguntinha clássica, como é que Jesus faria? Não é como é que Jesus faria só nas nossas ações, mas lidando com as questões que hoje nós lidamos, com as nossas dificuldades, com as nossas resistências, todas elas. Lidando com tristezas e não só com alegrias. Esse é um ponto importante. Entender como é que a tristeza pode me ajudar. Saindo daquele processo infantilizado muitas vezes,
que a gente quer viver só um mundo de alegrias, como na Disneylândia, ou na propaganda da TV, no desenho animado. Uma ideia que muitas vezes essa falta de compreensão mais profunda nos leva a processos de extrema dificuldade de lidar com o nosso eu. E muitas vezes caímos em depressão. Atenção que isso é um assunto muito mais profundo. Eu vou tentar simplificar aqui algo que é difícil, tá? Mas eu vou tentar simplificar da seguinte forma. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. Ah, mas não é a mesma coisa, Nelson? Pode ser que sim e pode ser que não. Mas não vamos confundir ou tenhamos muito cuidado com essa generalização mundial que é assim, eu estou triste, não, eu estou em depressão. Já vou tomar um medicamento, já vou buscar um psiquiatra, vou buscar um psicólogo. E às vezes, pessoal, olha só, é vivenciar sim esses momentos de tristeza que fazem parte do nosso construto e o entendimento verdadeiro da felicidade. Ih, agora fez assim na cabeça, bum, explodiu. Felicidade, o conjunto da alegria e da tristeza. As duas vertentes. Saindo dessa concepção, desse olhar imaturo, vou chamar assim, não pejorativamente, mas imaturo no sentido de que estamos adquirindo maturidade. E o que é adquirir maturidade? É entender que para enxergar algo 360 graus a gente tem que rodar. E rodar a cadeira ou o entorno, a gente tem que viver, a gente tem que experimentar. E é por isso que vivenciamos também a alegria e a tristeza. Reunidos os dois elementos, entendemos o que é verdadeiramente felicidade. Pode parecer maior papo de maluco, mas olha só, tem fundamento e tem entendimento, principalmente quando a gente passa pela tristeza e aprende algo que sem ela a gente não aprenderia. Tá confuso? Eu sei que são temas difíceis porque são conceituações muitas vezes novas. Eu estou tentando aqui desmembrar um pouquinho. A gente está falando de Joana de Ângeles agora, né? Tentar desmembrar, mastigar um pouco para facilitar o nosso entendimento de algo que é muito complicado. Por quê? Porque a gente quer ser feliz, não é? Só que a gente acha que felicidade é alegria. A gente acha que felicidade é facilidade. E que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Ok? Se ficar confuso, escreve aqui, Nelson, não entendi nada. Me explica aí, me manda uma mensagem, vai lá no Instagram, manda um direct, que eu vou tentar explicar melhor algo que é difícil de compreender. Não sei se eu me fiz claro. É difícil para mim entender também. Eu estou nesse processo de entendimento. Para quê? Para aplicar na nossa vida e transformar a vida de uma maneira mais fácil, ou menos complicada, ou menos difícil, ou mais leve. Essa é a nossa intenção. E aí, falando de motivação, muitas vezes a gente enxerga a motivação como aquele elemento externo lá, que está lá numa prateleira, e de vez em quando eu acesso ele, de vez em quando eu consigo pegar ele, trazer aqui para dentro, e eu estou motivada para fazer algo, mas às vezes ele me escapa a mão, e ele volta lá para a prateleira, ou ele se esconde embaixo da cama, eu não sei onde é que ele está, porque parece que ele sumiu, de repente. Alguém se identifica com essa leitura? Entender que a motivação não está fora. A motivação está aí dentro. O que muitas vezes nos falta é exatamente esse autoconhecimento, ou esse conhecer a nós próprios, para enxergar o que está debaixo da cama ou está em cima da prateleira, mas não está fora, está aqui dentro. Muitas vezes, por não se conhecer, parece algo completamente descontrolado, que está que nem uma bola de ping-pong num quarto, batendo de um lado e para o outro, e a gente fica querendo correr atrás dessa bola de ping-pong, vira para cá e vira para lá, e vive constantemente, incessantemente, atrás de uma motivação que, na verdade, quando a gente para e olha para si e se entende, e bota
os pingos nos is, ou a regra, ou estabelece parâmetros, a gente coloca a bola de ping-pong na nossa mão e não fica mais para um lado e para o outro, batendo. E é angustiante, né? Não sei se essa analogia que eu fiz aqui, porque viver sempre correndo atrás do rabo, correndo atrás de uma bola de ping-pong, que é essa tal da motivação. Melhor motivação, vou dar para vocês aqui. Melhor motivação é a disciplina. Não, Nelson, tá errado isso. Motivação é uma coisa, disciplina é outra. Vamos desmembrar? Vamos entender que não tem dualidade, tem proximidade. Olha só. Motivação é o motivo para a minha ação. É aquilo que me levanta a bunda da cadeira para fazer algo. Que motivação é essa? O porquê que eu saio da cadeira? Se questiona. O que brilha o teu olhar? Qual é o teu propósito? Ele sempre existiu. Talvez você não tenha consciência dele, talvez você não consiga enxergar. E eu esteja fazendo essa pergunta agora e você esteja assim, não, não tem. Tem. A diferença é você enxergar ou não. E isso é o quê? É o autoconhecimento. São perguntas para você se fazer e você se responder. E assim, através dessa resposta, você vai se entendendo, se conhecendo. E através desse conhecimento vai ficar mais fácil para você delinear aquilo que você quer ou a direção que você quer tomar. É difícil, Nelson? Claro que é difícil. Porque tem várias dificuldades, várias resistências, vários bloqueios e não só. A gente não teve esse aprendizado para se auto-enxergar e olhar para si, dos nossos pais, da sociedade, dos nossos avós, na escola, em lugar nenhum. Sabe o que a gente aprende? A olhar a vida do outro. A gente é muito bom para dar pitaco, para dizer o que o outro tem que fazer. O teu vizinho, a tua cunhada, a tua irmã, o teu pai, o teu tio, você sabe exatamente o que ele deve e o que ele não deve fazer. Tenho certeza que você sabe tudo. Tudo. Por quê? Porque parece que você conhece ele melhor que ele se conhece. Porque o teu olhar está acostumado lá para fora. E muito pouco ou quase nada aqui, ó, para a tua vida. Alguém se identifica aí? Não. Motivação. Se questionar qual o motivo da tua ação. Por que você levanta de manhã? Ou se você não levanta e está no processo depressivo, a gente vai trabalhar no retomar aquilo que você perdeu ou que foi perdido através da tua caminhada dolorosa e difícil. Mas vamos voltar aqui para entender motivação e disciplina. Olha só. Uma vez que o motivo da minha ação é a minha felicidade, que todos nós buscamos consciente ou inconscientemente, a gente está falando de se sentir bem. E se sentir bem, a gente está falando de auto-amor. Por que auto-amor? Porque muitas vezes a gente sabe o que é o certo, sabe que caminho, que direção tomar, mas ainda assim não toma. Por que a gente não toma esse caminho? Porque tem uma resistência. E que resistência é essa? Muitas vezes não é resistência porque é difícil não, pessoal. Sabe que resistência é essa? É porque é novo, e tudo que é novo é diferente, e a gente está acostumado a manter aquele nosso padrão da zona de conforto, ou mesmo que se não estiver muito confortável, é aquilo que a gente já faz, da nossa maneira. E para qualquer empreendimento novo, para qualquer mudança, a gente tem que fazer aqui, ó, levantar da cadeira, e isso aqui só, eu tenho que botar as mãos e ó, fazer um esforço, e fala assim, não vou fazer isso não, deixa quieto. Cadeira aqui talvez até não esteja confortável, mas tô sentado mesmo, deixa assim mesmo. A disciplina vai vir nesse momento, de que forma? Como um fator de motivação, da gente entender que se é aquele caminho que a gente escolheu, que é o melhor para nós, racionalmente a gente sabe, o melhor para mim o que é? Seguir nessa direção. Ótimo. Então o que eu vou fazer com isso? Mas eu não tenho vontade. Mas eu tenho preguiça. Mas eu fico postergando. Eu fico procrastinando. E muitas vezes a gente vai colocando para esses elementos a dificuldade que a gente quer fazer para o nosso bem. Então a disciplina entra aí. E o que é a disciplina?
A disciplina não negocia com fatores emocionais. A disciplina faz. E ponto final. Simples assim. Quando existe a negociata, é fácil da gente se enrolar, você mesmo se enganar, você mesmo se justificar e inventar do A a Z, XYZ, 1 milhão de desculpas para não realizar aquilo que você já sabe que é o melhor para você. E fazer o que você sabe o que é o melhor para você, mesmo que seja não querendo fazer ou enfrentando as suas resistências, sabe o que é isso? É amor. É amor para consigo mesmo. Que muitas vezes a gente não consegue compreender ainda isso como um fator de amor. Pessoal, entenda uma coisa. Se você tem qualquer movimento que está fazendo bem para você, materialmente ou psicologicamente falando, espiritualmente falando, de todos os níveis, se você está fazendo qualquer coisa boa para você, você está se amando. Mesmo que seja numa base forçosa no início. Mas é o aprendizado do amor na nossa condição, no nosso momento, com as nossas resistências. Não é para brigar com as nossas resistências, não é uma luta, não é uma disputa, não é uma guerra. É entender que elas existem sim e como é que nós podemos lidar com elas de uma forma harmoniosa, da melhor maneira possível. Jogar o jogo como ele existe. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes a disciplina que vai nos levar a esse processo amoroso que a gente não consegue ainda, por livre e espontânea vontade, aguardando um elemento externo para nos motivar. É o processo interno que vai nos levar aonde a gente quer. Não sei se está confuso, pessoal. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Porque são tópicos, são temas que... E a ideia é essa, tá? Que mexem bastante, que fazem refletir. Eu estou trazendo bastante conteúdo aqui que talvez esteja difícil de compreender, ou não, tomara que não. Se tiver, repito, manda uma mensagem que eu tento explicar de uma outra maneira. Mas é exatamente uma dificuldade compartilhada. Porque eu tenho certeza absoluta que você deve lidar com isso de uma forma ou de outra. Talvez não nesse momento, talvez mais no passado, ou talvez daqui para frente no futuro. E por que isso? Porque como nós temos uma questão na nossa vida que não dá para fugir, que é a escolha. Quando a escolha aparece, a gente tem que escolher algo, e escolha tem a ver com ação, tem a ver com movimento. E aí que vem essa questão, qual é o motivo do meu movimento, qual é o motivo da minha ação, ou seja, qual é a minha motivação. A minha motivação para a minha escolha. Aí que o negócio começa a complicar muitas vezes. Aí que muitas vezes fazemos escolhas, não vou dizer equivocadas, mas menos felizes no nosso processo evolutivo. Eu estou falando aqui muito da esfera momentânea, vivencial, comportamento, entendimento do nosso eu, do autoconhecimento, nesse estágio, nesse momento do nosso desafio. E isso tem a ver com o que espiritualmente falando, Nelson? Tudo. Tudo. Por que tudo? Porque esse é você. Essa é você. Nesse momento, vivenciando as experiências que você precisa como provas. Lembra da história de provas e expiações? Essas são as provas. Prova para quê? Para você exercer o melhor para você. Exercer o melhor para você é exercer o amor. Amai ao próximo como? Como a ti mesmo. Fazer melhores escolhas para você é se amar. É isso que a gente está fazendo aqui. É aprender a amar em todas as esferas. Amar é o próximo, mas amar é nós próprios também, crucialmente, principalmente. E aqui que vem o sentido do amor na perspectiva evolutiva, perspectiva espiritual.
encarnação, ou melhor, reencarnação que aqui estamos fazendo. Não por acaso lidando com esses questionamentos, com essas escolhas diárias, o tempo inteiro está acontecendo, você está sempre escolhendo, até não fazer uma escolha já é uma escolha, porque não dá para fugir da escolha, ok? Por mais que você queira, você está sempre escolhendo algo para uma ação, e aqui vem o sentido do amor na perspectiva evolutiva, enquanto espírito reencarnante. Então, observar tudo isso, pessoal, é ter um olhar mais amoroso, penso eu, e entender que, às vezes, só através da disciplina é que vamos entender mais profundamente o que é o amor a nós próprios ou o auto-amor. Às vezes a gente entende muito materialmente que amor a nós próprios é comprar produto de beleza, maquiagem e roupa nova e fazer uma massagem, ou fazer uma viagem, ou comprar um celular novo que eu estou me amando. Pode ser também. Pode ser também. Mas é muito mais profundo que isso. O auto-amor vem no sentido de novas escolhas, substituindo as escolhas que não estão muito legais, escolhas que você fez equivocadas e que faz parte, tá? Todos nós fazemos escolhas, e a maioria é equivocada mesmo, e não tem problema de ser. Agora a questão é, quando a gente enxerga que foi equivocada, o processo da substituição. Fazer novas escolhas, escolhas mais acertadas, identificar aquilo que não funciona ou que não está funcionando hoje e ter a motivação para a mudança para melhor, saindo de cenários conflitantes, difíceis, complexos, de dores, que você talvez esteja vivenciando hoje e que não precisa vivenciar a partir do momento que você faça o esforço para a mudança. E aí que vem a história das nossas resistências. Porque fazer esforço, o próprio nome, né? Tem que se esforçar. Tem um movimento. Não é natural. Olha só, pessoal. O esforço não é o teu natural. Porque se fosse natural, não teria esforço. Entende? Vamos entender essa questão aqui. A resistência existe, ela está aí. Você tem a sua, eu tenho a minha. Todos temos. E não tem problema de ter resistência. A questão é, o que nós fazemos com ela? A resistência existe, mas também existe a tua consciência do que é o bom e o ruim para você. Aí vem a questão. Você deixa a resistência te vencer? Ou você enfrenta ela num sentido amoroso, se respeitando, entendendo as suas limitações, se abraçando, se acolhendo, se amando, tomando uma nova atitude e transformando o que hoje é resistência em natural daqui a algum tempo. Quando nós consolidamos o aprendizado, é aquilo que hoje é uma resistência, a gente vai crescendo, evoluindo, e amanhã não precisa mais fazer esforço. Não precisa mais, sabe por quê? Porque com a minha constância, com a minha repetição, com a minha firmeza, com a minha disciplina, com o caminhar, já incorporou aquilo que antes era difícil, o que antes eu tinha que me esforçar imenso, agora já é natural. Aqui que está o grande X da motivação. Não está fora, nunca teve, sempre está aí dentro. Enquanto a gente não entender direito essa história de motivação, a gente vai ser sempre um joguete, ou aquela história que eu inventei agora de ficar correndo atrás de uma bolinha de ping-pong, constantemente, no altos e baixos da vida. A vida pode ter os seus altos e baixos, sim, claro que pode ter e vai ter. Faz parte da vida de todos nós, ok? Muito bem. Mas dá para seguir uma linha reta com o quê? Com propósito, fazendo aquilo que você sabe que é bom para você. Independente se a maré está alta ou a maré está baixa, quando se tem a tal da disciplina, a gente só vai lá e faz. Ponto final. Vou dar um exemplo materialmente falando, para ficar mais fácil. Claro que eu estou tentando abordar os assuntos aqui mais profundos, mas materialmente falando, porque foi mais fácil da gente entender com exemplos.
Pelo menos para mim fica. É assim, um atleta olímpico. O atleta olímpico, aquele que sabe que tem que treinar, preste atenção, não é quer que treinar, ele tem que treinar para se preparar lá para daqui a 2, 3, 4 anos fazer a prova. Então, faça chuva, faça sol, esteja nevando, esteja ventando, não interessa o fator externo, ele só vai e faz, ele treina. Porque ele sabe que para ele é necessário essa constância, essa disciplina. Ele simplesmente faz. Ele não joga com hoje está muito quente, hoje está muito frio, hoje eu comi muito, hoje eu comi pouco, mas eu estou com sede, eu estou com dor de cabeça. Negociatas que normalmente a gente faz, por quê? Porque a gente vai nesse propósito do auto-boicote muitas vezes. Deixando elementos externos serem mais importantes ou mais valorosos do que aquilo que a gente já sabe que é o melhor para nós. Difícil, né, pessoal? É difícil. A ideia aqui, pelo menos a minha ideia, não é identificar o problema. Identificar o problema é fácil. É o mais fácil. É o que fazer com ele depois de identificado. Para onde que eu tenho que caminhar? Quais são as minhas resistências? Quais são as minhas dificuldades? Ok. E como eu posso me superar? Como eu posso crescer independente da dificuldade? Porque talvez o que seja dificuldade para você, para mim não é, e vice-versa. Porque está cada um no seu processo evolutivo individual, fazendo a sua caminhada. A gente está aqui no coletivo, todo mundo junto, encarnado, mais ou menos na mesma época, ok? Agora, cada um está no seu processo individual, com as nossas resistências, no nosso processo evolutivo. Então, o desafio teu, como eu tenho o meu, e estamos junto na caminhada, uns com os outros. E o que a gente pode trazer aqui? Trazer esse tipo de conhecimento, que é uma chamada, um convite a um auto-mergulho, um mergulho em si próprio, de se entender melhor para estar melhor. Não é só o autoconhecimento que vai fazer diferença na tua vida, é o autoconhecimento o primeiro passo, para depois a gente realizar a mudança através dos mesmos. O que a gente identifica no autoconhecimento, que é positivo, deixa estar ótimo, maravilha, não precisa mudar nada. O que não está muito legal, vamos trabalhar, vamos fazer melhores escolhas. É mais ou menos por aí. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado. Talvez não tenha gostado também. Por quê? Porque eu meto o dedo na ferida mesmo. E essa é a ideia, tá? Não precisa concordar. São linhas de pensamento, raciocínio, diferentes concepções. A gente está aqui vivenciando, encarnados, com visões diferentes. Eu quis trazer um pouco aqui da minha visão, ou pelo menos aquilo que faz sentido para mim. Tomara que tenha tocado você de alguma forma, se esse vídeo chegou até você. Aliás, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nelson Tavares. Tenho aqui o programa Encontro com Nelson Tavares, está aí na TV Rádio Chico Xavier, uma vez por mês. Já mais de 50 programas a gente faz aqui, pelo menos uma vez por mês, nesse nosso compromisso, terceira quinta-feira de cada mês, às 19 horas, horário do Brasil, para compartilhar reflexões como essa, pensamentos, unindo as nossas questões do dia a dia, trazendo o Mestre Jesus e o auxílio da doutrina espírita nesse todo. Pessoal, obrigado por estar aqui até agora e peço, se você está aqui, gostou, escreve aqui para mim embaixo. Motivação. Motivação, o tema de hoje. Escreve para mim assim, motivação. Eu vou saber quem está comigo, que eu gosto de saber quem está partilhando aqui comigo nesses nossos desafios em conjunto, tá bom? Até semana que vem, pessoal. Vou fazer a oração agora, quem quiser, fechando os olhos comigo, agradecendo. Perdão, desculpa. Semana que vem não, até mês que vem. Falei, ato falho. Vamos lá, vamos fazer a oração. Agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, agradecendo a toda a espiritualidade que nos inspira nesse momento, que nos traz clareza, que nos traz lucidez, através da consciência, que possamos assim, na lógica, no raciocínio, entendermos melhor a nós próprios
e buscando, através do nosso exemplo maior, o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, caminhar nessa direção de luz, de amor, de felicidade que Ele nos propõe e nos convida. Por isso, agradecidos que estamos, pedimos, para dar encerrado, a mais esse encontro nessa noite de hoje. Muito bem. Agora sim, pessoal, não é semana que vem. Mês que vem, tá? Tudo de bom para vocês. Feliz 2026, janeiro. Voltamos em fevereiro com outra reflexão. Beijos e abraço a todos. Tchau, tchau.